Olá, meu nome é André Siqueira, eu sou um dos cofundadores da Resultados Digitais e é um prazer estar aqui nessa videoaula em parceria com o Sebrae para falar um pouquinho sobre inbound marketing. Eu sei que é um conceito muito novo, muita gente ainda não ouviu falar. Ao longo aqui da apresentação vou explicar um pouquinho mais o que isso quer dizer e principalmente porque isso pode ajudar significativamente o seu negócio a crescer. Que empresa não quer, que empresa não gostaria muito de crescer significativamente, né? Isso é o que tem acontecido aqui na Resultados Digitais, usando basicamente como core as estratégias de inbound marketing. No último ano, a gente teve um crescimento de 3,5 vezes. No ano anterior, a gente cresceu mais de 6 vezes. E sempre esteve no princípio desse crescimento, sempre esteve no core desse crescimento, essas estratégias de marketing digital que a gente usa, que são de um custo relativamente baixo, elas são muito acessíveis para a grande maioria dos negócios e elas têm resultados muito reais, têm resultados muito concretos em vendas. Então, para explicar um pouquinho de contexto e um pouquinho de como é que isso surgiu. Se a gente pegar lá atrás, crescer baseado em publicidade era uma grande porta fechada. Se eu pedir para você tentar se lembrar de alguns cases de propagandas que você lembra de 15, 20 anos atrás, o que você vai lembrar? Talvez dos mamíferos Parmalat, talvez do DDD, do Super 15, pipoca com Guaraná, enfim, em geral são grandes marcas que estão ali tentando consolidar uma posição de mercado ou conquistar um pouquinho mais de mercado, mas que não estão surgindo em função disso. A gente não lembra de alguém que surgiu do nada sem dinheiro e ficou super conhecido. Exigia crescer baseado em publicidade, era muito difícil porque exigia muito dinheiro. E quem estava começando, quem era um negócio pequeno, quem era uma microempresa, que é o contexto que eu acredito da maioria de vocês que estão aí assistindo, não era acessível esse tipo de investimento. Então, basicamente, a gente esquecia isso e partia para outros canais de divulgação. E nesse período, isso acontecia, essa dificuldade de usar esses canais acontecia basicamente porque a informação era escassa. Eu me lembro de quando eu era criança, acho que foi uma das últimas gerações que, para fazer um trabalho de escola, por exemplo, eu precisava usar a Barça. É um negócio que hoje é meio surreal, meio difícil imaginar. Se às vezes não tivesse algum dado, alguma coisa específica, você tinha que pegar o carro e ir lá numa biblioteca, né? Tinha que pedir para o pai levar, porque você não conseguia outras formas de aprender. E isso valia também para como as pessoas e para como as empresas compram produtos e serviços. As pessoas tinham as formas de aprender, elas tinham as formas de consumir que eram muitas vezes no boca a boca, no 1 a 1. Eu não tinha tantos canais de informação assim. E mesmo se a gente pensar no entretenimento, eram pouquíssimos canais de TV e a família passava o dia inteiro em cima disso. Eu lembro que a minha infância inteira, quantas vezes assisti Tom e Jerry, enfim, quantos desenhos, quantas coisas que eu passava o dia na frente da TV e era basicamente o único canal. Então era muito limitada a forma que eu tinha de acessar as pessoas, porque os canais eram limitados. E nesse período de antes da internet, o contato com um vendedor ele acabava acontecendo muito cedo num processo de compra. Então pensa que antes de comprar alguma coisa, de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba passando por algumas etapas. Nesse exemplo do slide eu usei 4, tem algumas literaturas que falam em 3, tem outras que falam em 6. Isso varia um pouquinho, mas não faz tanta diferença. Na verdade, o importante é entender que primeiro eu descubro um tema. Eu me mostro mais interessado nesse tema, eu quero saber um pouquinho mais sobre ele. Depois eu percebo que em cima desse tema ou eu tenho um problema ou eu tenho alguma oportunidade muito relevante que eu não estou aproveitando. Depois eu vou tentar mais ou menos entender como é que eu resolvo esse problema ou como é que eu posso me aproveitar melhor dessa oportunidade. Aí eu vou mapear o que é necessário de investimento, quais são os melhores caminhos, para depois, no final de tudo, eu escolher quem é o fornecedor adequado e fazer a compra. E nessa época, quando a gente fala desse período, o contato com o vendedor acontecia logo nas primeiras etapas. Então, se eu estava, por exemplo, assistindo TV, de repente veio um intervalo e me chamou a atenção uma propaganda de um carro. Esse carro me chamou a atenção, que é a primeira fase awareness, o que eu fazia? Eu tinha que pegar o telefone e ligar, ou então ir até a concessionária para tentar saber mais sobre esse carro. E aí, quando eu chegava lá, o vendedor ele ia me dar informação
para me conduzir em todas as etapas dali para frente. Então esse cara ia me explicar como é que funcionava o modelo, quais eram os opcionais, quais eram os concorrentes direto dele, qual que era a vantagem dele em cima de cada um desses outros carros. E isso dava ao vendedor muitas condições favoráveis, porque ele podia filtrar a informação, ele podia escolher o que fizesse mais sentido para ele. Essa era a situação que a gente tinha lá atrás e que era como instintivamente as pessoas acabavam comprando. Nesse cenário, fazer marketing e vendas era basicamente uma receitinha de bolo. As empresas todas, principalmente as grandes, faziam isso de forma muito semelhante. Elas tinham um time de marketing fazendo compra de mídia, tentando chamar a atenção das pessoas nesses poucos canais em que elas estavam. Então ia lá, botava anúncio no jornal, botava anúncio na TV, classificados, mandava mala direta, às vezes participava de eventos que, principalmente para o público corporativo, era uma das principais formas de aprender mais sobre novos produtos e serviços, e usava isso para chamar a atenção das pessoas e depois fazer com que as pessoas se sentissem interessadas a ponto de procurar um vendedor. E aí o vendedor era aquele cara que entrava para empurrar o produto e para garantir que a venda fechasse. Mesmo nos momentos em que as pessoas não se sentiam tão interessadas assim, né, que elas não iam atrás do vendedor, elas se sentiam muito mais abertas para o vendedor vir atrás delas. Porque esse cara podia estar trazendo alguma coisa nova, alguma coisa bacana que essa pessoa nem sabia que existia. Quantas vezes eu me lembro mais uma vez da infância lá atrás de receber em casa vendedor de enciclopédia, vendedor de colchão magnético, enfim, de uma série de outras coisas que nem sabia o que eram, mas para o cara trazendo aquela novidade era muito bacana. Então funcionava muito bem, só que era uma forma muito cara de fazer as coisas. E uma coisa que acontecia muito nessa época, e mesmo para as grandes continuar acontecendo, é entender um pouquinho mais claro o papel do marketing, como de chamar atenção. Então, por exemplo, nesse slide vocês estão vendo alguns resultados de uma campanha da Coca-Cola. Tiveram 2,4 milhões de visualizações de vídeos, mais de 200 comentários espontâneos no Twitter, blogs, fóruns, etc. 537 inscritos no canal customizado no YouTube, mais de 3 mil membros em comunidades relacionadas ao programa. Se você me pergunta, André, você gostaria de ter esses números? Você gostaria de ter 2,4 milhões de visualizações de vídeo? Provavelmente eu ia responder para você que sim, eu gostaria. Agora, se você me perguntar que preço, e eu acho que essa é a pergunta que todo pequeno empresário e todo microempresário deve fazer. Vale a pena? Quanto custa isso? Eu não sei dizer se vale a pena. Eu não sei exatamente quantas cocas a mais isso vendeu ou não vendeu. E é por isso que isso é totalmente inacessível para as pequenas e micros. Porque eu não consigo ter essa certeza, essa clareza de quanto do meu investimento se transforma em ROI. Então, marketing nessa época, por isso que a gente brinca que era fazer fumaça, era eu tentar chamar a atenção, mas quando eu coloco a mão, quando eu tento pegar, quando eu tento entender exatamente como aquilo contribuiu, não tem nada, eu não consigo medir. E a grande implicação disso é que para muitas empresas, marketing sempre foi considerado um grande centro de custos. Para muitos presidentes, para muitos donos de empresa, parece que é só um livrinho de regras que está ali, que, sei lá, tanto por cento do orçamento você vai separar para o marketing ali e esquece desse dinheiro, porque pode ser que não dê nada, pode ser que não resolva nada. E quando a gente está num período como o que a gente se encontra recentemente, de crise, as empresas procuram cortar custos e o investimento em marketing acaba sendo sempre um dos primeiros a serem cortados. Justamente por isso, eu não tenho lastro, eu não consigo enxergar exatamente quanto eu estou colocando de marketing e quanto isso está gerando de vendas. Se eu tenho essa situação muito clara, que eu ponho R$1 em marketing e isso me volta 10 em vendas, 20 em vendas, ninguém é louco de cortar investimento em marketing, não faz sentido eu fazer isso. Agora, quando eu não tenho, que é o caso da maioria das empresas, que elas estão fazendo fumaça, estão chamando atenção e eu não sei, fica muito mais fácil eu cortar. Muitas vezes elas se escondem sobre a máscara do branding, que existe e é útil, as empresas precisam construir a marca, mas é um negócio muito intangível e, em geral, de longo prazo. Então, é muito difícil você convencer o CEO, o dono da empresa, que isso é importante agora. Se está num aperto, ele sabe que se ele cortar não vai dar um impacto tão grande em termos de vendas no curto prazo, por exemplo. Então, o marketing acaba assumindo muitas vezes um papel ruim por essa situação. Agora, a grande novidade, o que a gente tem com o crescimento da internet, é que
basicamente aquela receitinha de bolo, ela deixou de funcionar. Eu tenho essa situação atual de que as pessoas não têm mais a informação escassa. Pelo contrário, elas têm uma abundância de informação. A grande dificuldade está em filtrar aquilo que é mais relevante para elas. Está em conseguir entender qual informação é mais confiável, qual é mais útil e até muitas vezes de eliminar tudo aquilo que está incomodando. Então, hoje, por exemplo, quem aqui está assistindo e gosta de uma propaganda no YouTube? Para a maioria das pessoas, aqueles 3 segundos eles são eternos. As pessoas ficam desesperadas querendo pular logo o anúncio. Por quê? Porque basicamente hoje eu tenho o controle da informação. Se eu quisesse saber mais sobre como a sua empresa trabalha ou como é o seu produto, eu entrava no YouTube e digitava o nome dela. Eu não preciso que você interrompa uma atração para forçar a barra e tentar forçar uma mensagem em cima disso. Então isso muda muito a forma como as pessoas consomem a informação e isso muda, por consequência, a forma como elas acabam comprando. Então, algumas pesquisas indicam que hoje quase 60% da decisão de compra ela já foi tomada quando o vendedor entra na conversa. Então, eu falei que lá atrás eu via propaganda na TV do carro, eu ia até a concessionária, chegava lá e o vendedor ia me explicar como é que cada coisa funciona. Hoje, se eu vejo uma propaganda e me interesso, eu entro na internet e já consigo ver o review de usuários, eu já consigo ver o comparativo de preços. E eu só vou lá conversar com o vendedor quando eu realmente estou muito interessado e já estou mais ou menos decidido. E quando eu chego lá, muitas vezes eu sei tanto ou mais que ele. Eu já tenho a informação comigo, ele não tem mais esse papel de me passar a informação e de me educar. O papel dele acaba sendo muitas vezes de ajudar na complexidade, de filtrar, de tirar alguns casos mais práticos, algumas dúvidas pontuais e de entrar na negociação, de conseguir um acordo melhor, de conseguir gerar um estímulo maior de vendas. Mas a informação eu já trouxe comigo e grande parte da tomada de decisão também. Então hoje o contato com vendas depois da internet ele acontece muito mais próximo das etapas finais desse processo. E isso é muito importante porque muda muito o papel das áreas de marketing e vendas. Se vendas correspondia por grande parte do processo e hoje ela está no final, alguém tem que ocupar todas as primeiras etapas. E é aí que entra o marketing e é aí que entra o inbound marketing. O que é o inbound marketing? Inbound marketing, se eu fizer uma tradução literal, ele vai ser um marketing de entrada, de chegada, é o marketing das pessoas que vêm. E ele trata basicamente de eu não ir atrás das pessoas, eu não vou interromper as pessoas, eu não vou colocar o meu vendedor para bater na porta de alguém. E sim, eu vou me tornar uma fonte de conteúdo, uma fonte de informações a respeito do meu mercado, que é tão relevante, mas tão relevante, que quando as pessoas pesquisem por qualquer coisa, elas acabem caindo em mim. Então, o marketing ele tem que se tornar, nesse cenário, um grande canal de mídia. Eu produzo conteúdo de qualidade, eu produzo vídeos como esse, eu produzo coisas que vão ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor o que é o meu negócio, o que eu vendo, a me tornar mais atrativo para elas, para que isso sirva para as pessoas encontrarem esse conteúdo no Google, para as pessoas compartilharem esse conteúdo nas mídias sociais. E aí, quando chegar o momento em que elas estão prontas para comprar, que elas já se decidiram, elas falem com os meus vendedores, porque elas já conhecem e já confiam na minha empresa. E o que é muito bacana disso é que as portas se abriram. Eu não dependo mais do tamanho da minha carteira, da minha capacidade, de quantos anúncios eu vou conseguir comprar. Eu dependo basicamente do meu cérebro, do meu know-how, da minha capacidade de externalizar essa experiência que eu tenho de uma forma interessante e atrativa. E para as pequenas e micro, eu não preciso nem dizer o quanto isso é muito valioso, né? Eu conseguir reduzir um custo e transformar o meu conhecimento em algo que traga clientes para mim. E outro lado muito bacana disso é que o marketing também deixa de ser fumaça. Se eu trabalhar com um processo muito bacana, se eu trabalhar com um caminho muito claro, desde como eu vou atrair, como eu vou converter, como eu vou fazer a venda, eu consigo medir exatamente. Tantas pessoas vieram dessa ação, eu passei tantas para o vendedor, isso fechou tantas vendas. O ROI fica muito mais claro. Então, o marketing deixa de ser um centro de custos para se tornar uma grande fonte de receita, uma máquina de aquisição de clientes com resultados totalmente mensuráveis. A gente falou então nesse bloco um pouquinho mais sobre como é que os papéis de marketing e vendas mudaram nos últimos anos, quais foram as coisas que influenciaram isso, principalmente como a internet mudou esse processo e como as empresas têm que entender esse contexto para
trazer a sua reação. No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como eu monto um processo, um passo a passo, para lidar com isso e tirar mais resultados nesse novo cenário. Até lá!